Irmãos, a primeira série de sermões que nós pregamos na história da Igreja Batista Consumado foi a exposição da nossa declaração de propósito, que era um pouco diferente da declaração de propósito que nós fazemos hoje. O que é uma declaração de propósito? Uma declaração de propósito nada mais é do que um resumo, uma frase que define e demonstra a razão de ser de um indivíduo ou de uma comunidade. E na época, para ser mais exato, no dia 14 de 2 de 2021, quando nós fizemos o primeiro culto na Igreja Batista Consumado, do segundo culto em diante, nós confessamos a seguinte declaração: o nosso propósito é ser uma igreja missional, glorificando a Deus, fazendo discípulos, buscando a maturidade e centralizando a Bíblia. Porém, ao longo do tempo, e na medida em que nós estudávamos as Escrituras Sagradas, essa declaração de propósito ela foi sendo aperfeiçoada e ela foi sendo cada vez mais refinada, até que nós chegamos na declaração de propósito que nós temos hoje, que eu acredito que seja muito mais simples e muito mais fácil de nós memorizarmos do que aquela primeira, porque aquela primeira tinha, se eu contei corretamente, pelo menos 5 linhas. Mas a nossa declaração de propósito, o nosso propósito enquanto Igreja Batista Consumado hoje é: e o medo que eu estava de fazer assim na hora e ninguém falar nada. Glorificar a Deus, pregando a palavra e fazendo discípulos. É mais fácil de memorizar dessa forma, né? E uma vez que, desde que nós mudamos essa afirmação, nós ainda não apresentamos em forma de pregação o porquê dessa declaração de propósito, decidimos no restante do mês de junho, nós fazemos essa apresentação através de uma trilogia. Se você não está habituado a essa linguagem, se você não assiste séries aí e tudo mais, trilogia são 3 partes. Então, nós traremos 3 sermões que são a explicação da declaração de propósito da Igreja Batista Consumado. O primeiro sermão hoje, glorificar a Deus. No domingo que vem, o sermão será pregando a palavra. E no domingo seguinte, o último do mês de junho, será fazendo discípulos. E depois disso, logo no primeiro domingo do mês de julho, nós estaremos começando uma nova série de exposição bíblica, que é a série Venha que você vai descobrir. É um bom título, né, para uma série. Venha que você descobrirá qual será a série. Por ora, a minha oração é para que o Senhor use essas exposições que vão falar a respeito do nosso propósito como igreja, para glorificar o nome dEle e também para aumentar a nossa consciência de propósito e de significado, razão do que nós estamos fazendo aqui. Dito isso, eu convido vocês a abrirem a Bíblia. Romanos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 36. Louvado seja o Senhor. Esse texto diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Último versículo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém.
Irmãos, apesar de Paulo não ter sido o fundador da igreja de Roma, para a qual ele escreveu essa carta, por meio de Tércio. Tércio era um amanuense, então Paulo ia ditando e Tércio ia escrevendo. Paulo bem sabia que havia uma grande tensão entre os judeus e gentios dessa comunidade, que estava espalhada em vários locais de cultos domésticos, várias casas, né? E por isso, ao longo do livro, Paulo vai apresentando o evangelho aos seus destinatários, demonstrando que, inicialmente, tanto os judeus quanto os gentios se encontravam na mesma condição de perdição diante de Deus. E, de fato, o apóstolo Paulo não precisava conhecer todas essas pessoas face a face para saber que elas faziam parte da estatística que diz que a cada 1000 homens que existem, 1000 são pecadores. E, portanto, todos destituídos da glória de Deus, todos perdidos, todos miseráveis, e todos incapazes de salvarem a si mesmos. Fossem judeus ou fossem gentios, eles precisavam saber que a única forma de qualquer pessoa ser justificada, de qualquer pessoa ser declarada justa diante de Deus, era através da fé na obra salvífica de Jesus Cristo. Eles precisavam ser humilhados pela mensagem da cruz e entender que é somente pela graça que Deus salva. E então eles precisavam parar de se gloriar na nacionalidade, na lei, na circuncisão, no sábado, ou em regras alimentares. Por fim, depois de expor a depravação total da humanidade, o propósito de Deus em relação à eleição e à absolvição da culpa por meio da justificação somente pela fé em Cristo Jesus, tendo aplicado esses ensinamentos tanto ao judeu quanto ao gentio, ao grego, enfim, ao romano, e depois de expor de uma forma muito profunda a sua teologia, Paulo concluiu essa parte doutrinária da carta aos Romanos, que vai de Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, com um hino de louvor e adoração ao Senhor, com o que nós chamamos de doxologia. Paulo transborda, o seu coração aqui transborda diante da grandeza de Deus. Ele adora, louva, exalta a glória e a majestade de Deus, depois de fazer a exposição da doutrina da salvação. E esse hino entoado por Paulo é exatamente o trecho bíblico que nós acabamos de ler. E eu quero convidar você a estar atento para nós refletirmos a respeito do que há no conteúdo desse hino que Paulo entoou ao Senhor. Primeiro, ele começa no versículo 23 dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo declara aqui, com admiração, o espanto. O quão profunda é a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, manifestos aos homens através da sua graça e do seu maravilhoso plano de redenção. O apóstolo Paulo aqui, ele se curva perante o Deus que elege, que chama, que regenera, que converte, que justifica, que adota, que santifica, que persevera e que glorifica, no final, pecadores, salvando-os da morte eterna. Essa é a obra de um só. E por isso toda a glória da salvação, seja de quem for, pertence exclusivamente ao Senhor. O Senhor que salva. A salvação vem do Senhor. Quão sábio é esse Deus. Quão profundo é o seu saber. Quão profundo é o conhecimento do nosso Deus. Quão elevado e transcendente é esse soberano Senhor dos céus e da terra. Nas palavras de Paulo, versículo 33, a continuação, ele diz:
Na segunda parte do versículo, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, Paulo está dizendo que os desígnios e os decretos de Deus, eles são tão superiores, os pensamentos de Deus são tão mais elevados do que os nossos pensamentos, que nós, meros mortais, não somos capazes de compreendê-los, de sondá-los, de perscrutá-los. Nós somos limitados, mas esse Deus não é limitado. O conhecimento dele é infinitamente superior ao conhecimento de qualquer ser humano, por melhor e mais inteligente que ele seja. E se Deus, em sua infinita misericórdia, ele não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, nenhum mortal seria capaz de saber absolutamente nada a respeito dele. E continuando, a essa altura do hino, o apóstolo Paulo insere 2 textos do Antigo Testamento. Ele cita 2 textos do Antigo Testamento no meio do hino e levanta 3 perguntas retóricas a respeito do Senhor. O primeiro texto é Isaías 40:13, que vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? E em Romanos 11:34, no texto que nós lemos, no hino que Paulo entoou ao Senhor, ele cita esse texto dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, irmãos, por acaso algum ser humano tem acesso a todos os desígnios de Deus, sendo capaz de conhecê-los, entendê-los e explicá-los? Essa é uma pergunta retórica e, portanto, ela exige uma resposta. Ela exige a resposta: ninguém. Ninguém é capaz de compreender totalmente a mente do Senhor. Ninguém conhece toda a mente do Senhor. E se isso acontecesse, ele não seria Deus. Deus não pode ser sondado por homens. E aí ele levanta uma segunda pergunta, ainda citando o texto de Isaías 34, versículo 34, ele diz: quem se tornou o seu conselheiro? E é verdade que todo reino ou governo humano precisa de conselheiros sábios, de pessoas a quem recorrer no momento de crise, no momento de guerra, como nos tempos dos reis de Israel. Quando a coisa apertava, eles chamavam os sábios para buscar conselho. Mas Deus, ele é o único rei completamente autossuficiente, que não precisa ser ensinado, que não precisa do conselho de qualquer sábio, porque todo saber vem dele. Ele não precisa do conselho de ninguém, ele não precisa de auxílio, ele é a fonte de todo conhecimento e saber. Quem é o conselheiro de Deus? A resposta também aqui é retórica: ninguém é conselheiro de Deus. Deus não se assenta em um divã, como nós muitas vezes o fazemos, para receber auxílio. Ele é Deus. E aí então Paulo vai citar um segundo texto nesse hino, que é Jó capítulo 41, versículo 11, onde Deus está dizendo para Jó: quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. E aí Paulo vai trazer essa pergunta agora no meio do hino, citando o texto de Jó, dizendo: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Irmãos, por acaso tem alguma coisa que a gente entrega para Deus que não tenha vindo das mãos do próprio Deus? Tudo, absolutamente tudo que nós entregamos, que nós oferecemos a Deus, nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, nossos dons, etc., tudo veio de Deus e tudo volta para Deus quando nós entregamos a Ele. Atos 17, 28 vai dizer que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Nós vivemos com a vida que Ele nos deu. Nos movemos com a mobilidade que Ele nos deu. E nós existimos conforme a existência que Ele nos permitiu ter.
Tudo vem dele. Resumindo, essas perguntas de Paulo no meio do hino. Ninguém conhece toda a mente do Senhor. Ninguém nunca foi, nunca será o conselheiro de Deus. E ninguém entregou algo ao Senhor que não tivesse primeiramente recebido dele. Porém, em contrapartida, irmãos, tudo que nós não somos para Deus, em relação a essas perguntas, Ele é para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor sim conhece toda a nossa mente. O salmista no Salmo 139, versículos 1 a 4, vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, e antes mesmo que a palavra me chegue na língua, Tu, Senhor, já conhece todas. O que você acabou de pensar, Deus já sabe. E nós não somente não conseguimos sondar os pensamentos de Deus, como nós somos sondados por Ele. Ele esquadrinha a nossa mente. Ele conhece o mais profundo do nosso coração e da nossa alma e daquilo que nós não somos capazes nem de nós mesmos entender. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus conhece o coração do homem. E além disso, além de nos conhecer o nosso coração, o Senhor sim é o nosso conselheiro. Ele não recebe conselho de ninguém, mas Isaías 9,6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele sim é o nosso conselheiro. Ele sim nos fornece palavras para nós vivermos. Ele sim tem as palavras que nós precisamos ouvir todos os dias, para que a nossa vida funcione da forma que ela deve funcionar. E o Senhor, sim, por último, verdadeiramente nos dá tudo o que temos e somos. Nada parte de nós, tudo parte dele. O Salmo 24:1 vai dizer: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Sabe esse chão que você está pisando? Ele é de Deus. Sabe esse mundo onde você está vivendo? Ele é de Deus. Sabe esse ar que você está respirando? Ele é de Deus. Sabe esse Wi-Fi que você está conectado? Enfim, tudo pertence a Deus. E é por isso que eu e você, diante desse hino, diante dessas palavras, diante de tudo que nós ouvimos até agora, nós precisamos nos unir ao apóstolo Paulo e chegar na mesma conclusão que ele chega no final desse hino. Ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Porque dele significa que ele é a origem e o fundamento de todas as coisas. Por ele significa que ele é o meio e o sustentador de todas as coisas. E para ele significa que ele é o fim e o propósito de todas as coisas. Deus é a fonte, Deus é o condutor e Deus é o alvo de tudo que existe. Essa passagem nos ensina algumas formas de glorificar a Deus. Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é simplesmente abrir a boca e dizer glória a Deus. Ok, essa é uma das formas. Mas é perfeitamente possível que muitas vezes a gente glorifique a Deus enquanto o nosso coração está longe dele. Jesus disse isso. E, portanto, nós precisamos expandir a nossa reflexão do que significa glorificar a Deus, que é a primeira linha do propósito, da nossa declaração de propósito. Glorificar a Deus. Eu quero apresentar aqui pelo menos 3 formas de nós
glorificarmos a Deus é baseado nesse hino que nós acabamos de refletir a respeito dele. Em primeiro lugar, glorificamos a Deus quando reconhecemos os nossos limites diante da superioridade, da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Eu vou repetir porque a frase é longa. Glorificamos a Deus quando reconhecemos os nossos limites diante da superioridade, da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que apesar de Deus ter se revelado, ainda assim, existem coisas que Ele simplesmente não decidiu revelar. Há um texto em Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, as coisas que Deus não revelou fazem parte da riqueza da sua sabedoria e conhecimento profundos. E elas pertencem exclusivamente a Deus. Portanto, irmãos, não adianta nós tentarmos decifrar tudo o que Deus faz, por que Deus faz e quando faz, porque isso é nós queremos nos apropriar de coisas que não nos pertencem. Essas coisas pertencem a Deus. Aquilo que Deus não falou e não deixou claro e não revelou, pertence a Ele. Não adianta tentar descobrir. Ainda que alguns fanfarrões apareçam por aí dizendo: o Senhor falou, quando o Senhor nada disse. Porque a revelação de Deus para o homem é a palavra de Deus, que está em nossas mãos hoje pela misericórdia dEle. Irmãos, nesse ponto nós não podemos nos esquecer que os juízos e os desígnios de Deus, eles são insondáveis, eles são inescrutáveis, eles são incompreensíveis, eles são inalcançáveis à nossa mente. E aqui eu quero trazer 2 exemplos. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que sabia o significado dos 3 tiros que o John Lennon, da banda Beatles, levou de um fã. E esse pregador disse que eles diziam ser mais populares do que Jesus Cristo. E aí ele disse o seguinte: eu consigo entender aqueles 3 tiros, e eu vou dizer para vocês: pá, um pelo Pai, pá, outro pelo Filho, pá, e outro pelo Espírito Santo. Isso foi o que um pregador disse com pouca ou nenhuma sabedoria, e revelando supostamente o que estaria no coração de Deus, e Deus não disse. Ele está se apropriando de algo que não lhe pertence, e querendo falar em nome de Deus, querendo dizer e interpretar a intenção do coração de Deus. Isso é pecaminoso. Esse é um primeiro exemplo. Eu trago outro. Eu estava assistindo o podcast do Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Ele estava entrevistando o pastor Augusto Nicodemos Lopes, que nós bem conhecemos. E o pastor Augusto estava dizendo que ele ouviu um pastor dizer que a tragédia do Rio Grande do Sul aconteceu porque esse é o estado mais envolvido com feitiçaria e espiritismo no Brasil, e que ali há pecado demais. Eu achei muito interessante a resposta do pastor Augusto Nicodemos, porque ele recordou como Jesus interpretou uma tragédia que aconteceu lá no primeiro século ainda. A queda da Torre de Siloé. Olha só como Jesus interpretou uma tragédia no tempo dele. Lucas 13:4. Pensais que aqueles 18 sobre os quais a Torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados, eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vocês também perecerão. Jesus estava dizendo, quando acontece uma tragédia e alguém é afetado por essa tragédia, não significa que essa pessoa é mais pecadora do que as outras. Mas aí o pregador vai e abre a boca, não para dizer
e para expor diante do povo o que Deus disse, mas o que ele acha que Deus disse, mas o que ele acha que possa estar no coração de Deus. A nossa pregação precisa falar menos do que Deus não falou. Na verdade, ela não precisa falar nada do que Deus não falou. Ela precisa falar apenas sobre o que Deus falou. Claramente, através da sua palavra. E por isso, em situações como essa, eu creio que é melhor glorificar a Deus através do nosso silêncio. Você sabe que o nosso silêncio pode glorificar a Deus? Por que a gente tem que fazer juízo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Por que eu tenho que chegar lá e falar, não, Deus está pesando a mão porque tem muito espiritismo? Por acaso algum de nós conhece a mente de Deus? Por acaso algum de nós conhece a intenção e os desígnios de Deus através dessa situação? Nós precisamos aprender a nos calar onde Deus se calou. No livro Mulheres no Ministério, a Cathy Keller, esposa do falecido recente pastor Timóteo, né? Ela escreveu o seguinte: porque Deus fez as coisas dessa forma, no fim das contas eu não sei. Eu poderia especular, mas especulação frequentemente conduz ao erro. Vou seguir aquele antigo ditado que diz: onde Deus calou sua santa boca, não me aventuro a abrir a minha. Tenho visto que é infrutífero questionar a disposição de Deus a respeito das coisas, quando não as compreendo. Ou seja, irmãos, nós precisamos ter cuidado para não agirmos como se nós conhecêssemos a mente do Senhor na sua totalidade. Nós precisamos tomar cuidado para não agir como se nós conhecêssemos todos os desígnios de Deus e todas as suas intenções. Isso é muita soberba. É muita soberba a gente querer, em todas as situações, dizer o que Deus está querendo fazer. Como se nós soubéssemos tudo. Como se nós passeássemos dentro da mente de Deus. O que faria dele, como diz o Hulk, um Deus fraco, mais uma vez. Há muitas situações em que nós glorificamos muito mais a Deus quando nós dizemos, não sei, do que quando nós tentamos explicar tudo aquilo que Ele decidiu não nos dizer. Atente a isso. Se você quer glorificar a Deus com a sua vida, aprende a, nos momentos em que Deus se cala, dizer, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja glória eternamente. Amém. Dito de forma simples, não queira ser o oráculo da mente do Senhor, através daquilo que Ele não revelou. Segundo lugar, glorificamos a Deus quando nos empenhamos para conhecer e obedecer a tudo que o Senhor claramente nos revelou na sua palavra. Irmãos, infelizmente, os brasileiros fizeram uma receita teológica de péssima qualidade. Juntaram um texto fora de contexto com uma péssima música, que tem uma péssima teologia, para justificar a indiferença e a preguiça nos estudos bíblicos e teológicos. O texto fora de contexto é: a letra mata. Não estuda muito não, porque a letra mata. E é claro que está fora de contexto. E é claro que o texto não está defendendo a ignorância. A gente precisa ler melhor esse texto. E a péssima música é a música que diz: ninguém explica Deus. E talvez num primeiro momento você fala: ué, mas você acabou de dizer que ninguém conhece totalmente a mente do Senhor. É verdade. Mas a gente precisa saber e entender que parte do que Deus é, pensa e faz, nos foi revelado. Então ninguém explica a Deus, está sendo desculpa para a gente viver
na nossa ignorância, desconhecimento a respeito das suas obras, decretos, do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Gente, Deus se revelou na história. Ele se revelou através da teologia natural, através da natureza. E ele se revelou especialmente também através da sua palavra e de outras formas. E a revelação que ele nos deu, essa sim, a gente precisa saber, conhecer, e conhecer não de qualquer jeito, é muito profundamente. Porque o mesmo texto citado em Deuteronômio 29, ele não somente diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas ele continua dizendo, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Para de se preocupar com aquilo que Deus não disse e começa a estudar, encarnar, entender, compreender, estudar aquilo que ele disse e que está na palavra, está diante de nós. Eu acho engraçado que os cristãos, eles deixam a Bíblia comendo poeira a semana toda e querendo revelação fora da Bíblia. Isso é um desprezo à revelação que Deus nos deu. A Escritura, ao Evangelho que está na Escritura e ao Filho que é anunciado, o Filho de Deus que é anunciado através do Evangelho da Escritura. Irmãos, se por um lado nós não devemos ficar especulando sobre as coisas encobertas, por outro lado, nós não apenas podemos, mas devemos nos aplicar em conhecer e obedecer a toda a vontade de Deus revelada na Escritura. Essa parte, sim, nos pertence. E se você, nessa parte, não está estudando a Bíblia e está dizendo, ninguém explica a Deus, a letra mata. Não, é você que está se matando. É você que está deixando Deus calado. É você que não está dando atenção à voz dele. A gente precisa se atentar a isso. Portanto, diante do que não foi revelado pela palavra, nós dizemos, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas nas coisas que foram reveladas, nós precisamos nos empenhar. Precisamos realizar a nossa salvação com temor e tremor. Santificação, a gente se esforça sim para sermos santificados. É Deus que nos salva, é pela graça. Mas santificação, nós trabalhamos todos os dias para que através dessa palavra, do poder do Espírito, através dessa palavra pregada, nos dê forma a cada dia, nos conforme a Cristo, nos torne cada vez mais semelhantes ao que Ele é. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando a revelação especial, dizendo, não sabemos, quando eles deveriam abrir a boca e dizer, a Bíblia diz. Isso a gente precisa saber sim, porque não leem, porque não frequentam estudos bíblicos, porque não conhecem a Escritura. Isso é uma vergonha. Pessoal na marcha para Jesus, entrevistando as pessoas na rua, me explica o Evangelho. Não, a gente tem que fazer nossa parte para Deus nos salvar. Que Evangelho é esse? As pessoas apresentam um legalismo, elas apresentam a hipergraça, mas elas não apresentam o Evangelho. Vamos marchar para Jesus, mas nem entenderam o Evangelho ainda. Não compreenderam nem que a salvação é pela graça. Meus irmãos, o cristão tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ilumina os nossos olhos e ilumina a face de Cristo diante de nós, para que nós enxerguemos a beleza do Evangelho através das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque toda a Escritura fala de Cristo. E em Cristo, como diz Colossenses 2:3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão em Cristo. E é por isso que todos os domingos nós estamos aqui pregando Cristo, seja através de um texto do Antigo Testamento ou do Novo, tudo aponta para Ele, tudo é sobre Ele.
É nele que estão escondidos todos os mistérios, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo, nos salvos em Cristo Jesus, ele vai cada vez mais tornando a nossa mente, ou melhor, tornando a mente de Deus acessível a nós, através da revelação que nós recebemos. 1 Coríntios 2, 9 ao 12. Preste atenção nesse texto. Você vai entender que você vai jogar fora, ninguém explica a Deus. Olha só. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisas são essas? Aí talvez você diga, não, eu não vi, eu não ouvi, meu coração não alcançou, então eu não sei. Mas continua lendo o texto que você vai descobrir. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Bíblia e teologia não é coisa para líderes e pastores. Bíblia e teologia são estudos de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Uma vida para a glória de Deus depende do conhecimento da palavra de Deus. E eu não posso agradar alguém que eu não conheço. Eu não posso agradar alguém que eu ainda nem conheci. Eu vou entregar para ele qualquer coisa. A única forma de nós darmos a Deus o que Ele espera é conhecendo as Escrituras Sagradas. No processo de santificação, irmãos, o Espírito Santo ele está nos conformando à mente de Cristo, nos dando um modo de pensar cada vez mais semelhante ao de Cristo. O cristão não apenas conhece parcialmente a mente de Deus, revelada através da palavra no poder do Espírito, mas a palavra também nos diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra diz que eu e você, os salvos em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. Isso nos leva à terceira e última aplicação. Glorificamos a Deus quando nossa teologia e doutrina nos conduzem a uma vida de adoração ao Senhor. Vou falar novamente. Glorificamos a Deus quando nossa teologia e doutrina nos conduzem a uma vida de adoração ao Senhor. Pensa bem, irmãos. O apóstolo Paulo ele escreveu 11 capítulos de doutrina. E é engraçado que quando a gente está falando de Deus e da glória dele, a gente fica meio assim, né? O sermão não vai falar nada sobre mim. O sermão não vai falar nada sobre a minha vida. Entenda uma coisa, a glória de Deus é muito mais importante do que tudo que a gente quer ouvir quando a gente entra aqui. Nós estamos falando da glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu 11 capítulos de doutrina, fazendo uma densa exposição teológica. Há quem acredite que esse seja o livro mais denso teologicamente da Bíblia, Romanos. Mas a pergunta é, a teologia de Paulo fez o que com ele? O exercício de apresentar a doutrina e a teologia conduziu Paulo a um hino de adoração ao Senhor. Então a gente precisa morrer essa mentalidade de teologia esfria o crente. Não. Porque quanto mais nós compreendemos quem Deus é, mais Ele nos coloca de joelhos diante dEle. Esse é o curso normal, é o natural. Esse é o curso necessário. Melhor dizendo, o ideal. Meus irmãos, teologia e doutrina não são para meras especulações sobre Deus, curiosidades. Teologia e doutrina não são
apenas para mero acúmulo de conhecimento, inchaço intelectual. Teologia e doutrina não são para manifestar o orgulho de corações humanos, autocentrados. Teologia e doutrina não são para produzir discussões e debates intermináveis. Para onde o conhecimento de Deus deveria nos conduzir? Para a mesma finalidade que o apóstolo Paulo aqui. São 11 capítulos de teologia para ele terminar com um hino ao Senhor, não se contendo em adoração diante desse Senhor. Teologia e doutrina são para nos colocar de joelhos diante de Deus, em culto, em adoração, em doxologia, em transbordamento. Porque quando nós entendemos quem Ele é, quando nós começamos a ver o quanto Ele é alto, o quanto Ele é magnífico, o quanto Ele é grande, só existe uma posição na qual nós conseguimos ficar, que é de joelhos. É isso que a teologia deve fazer com a gente, ela deve nos humilhar, a ponto de nós entendermos que nós não somos nada diante dele. O pastor Jonas Madureira diz que a boa teologia não coloca Deus de joelho diante dos homens, mas ela coloca os homens de joelho diante de Deus. Coloca os homens de joelhos diante de Deus. Sim, há espaço para reflexão, debates teológicos. Isso é muito bom, a gente gosta disso. Mas, acima de tudo, a boa teologia deve nos conduzir a uma vida de adoração para a glória de Deus. E aqui eu não estou falando de entrar na igreja e dizer glória a Deus. Porque, como eu disse, você pode estar dizendo apenas dos lábios e o coração longe do Senhor. Mas o que é viver para a glória de Deus? E aqui eu encerro o sermão. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Irmãos, glorificar a Deus é ser transformado pela graça de Deus gradualmente, para submeter toda a nossa existência ao senhorio de Cristo. É cultuar conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. É conduzir o casamento conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. É edificar a família conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. É educar os filhos conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. É estudar e trabalhar conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. É se relacionar conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não significa, ou não é, criar dicotomias que separam as coisas de Deus e as coisas do mundo, ou as coisas sagradas e as seculares. Quando o Senhor entra, quando o Senhor transforma o nosso coração, quando o Espírito dele passa a habitar em nós, tudo na nossa vida é sagrado. Não existe nada que nós podemos separar da nossa vida e dizer, não, isso aqui, essa parte, não, Deus não conversa com essa parte. Não. A nossa cosmovisão é mudada. Deus não somente passa a fazer parte de tudo, como Ele começa a estruturar tudo através da sua palavra e nos transformando pelo Espírito que habita em nós. Tudo vai se tornando sagrado. Como o pastor Guilherme Regiane pregou aqui no culto de Páscoa. O cristão, ele toma uma Coca-Cola de forma diferente. Ele faz isso para a glória de Deus. Amanhã você pode, olha que privilégio, você pode pagar boletos para a glória de Deus. Porque o texto diz qualquer coisa. Você pode assistir seu time de futebol, até o seu lazer, até o seu entretenimento. Pode ser para a glória de Deus, quando bem utilizado, obviamente. A sua rede social pode e deve ser para a glória de Deus. A forma como a gente se veste, não, mas isso aí já é exagero. Não! Porque dele, por ele, para ele é tudo. Não fica nada de fora. Ele reestrutura a nossa vida segundo o coração de Deus. De dentro para fora.
não é mudança de comportamento, é transformação do coração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viver para a glória de Deus é tão somente responder ao Deus que enviou seu Filho para morrer por nós e em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados. Nós vivemos para a glória dele, primeiro porque nós somos criados para isso, mas principalmente porque ele não somente nos criou, mas ele nos recriou. Nós somos nova criação. Quando nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou pelo poder da palavra, através da palavra pregada, no poder do Espírito Santo. Ele nos ressuscitou para nós vivermos de uma maneira diferente, para a glória dele. O que nós aprendemos hoje? Em primeiro lugar, glorificamos a Deus quando reconhecemos nossos limites diante da superioridade da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Em segundo lugar, glorificamos a Deus quando nos empenhamos para conhecer e obedecer a tudo que o Senhor nos revelou através da sua palavra. Em terceiro lugar, glorificamos a Deus quando nossa teologia e doutrina nos conduzem a uma vida de adoração ao Senhor, que é muito mais que um levantar das mãos na igreja. É muito mais o que você vai fazer na segunda-feira do que o que você vai fazer no domingo. Do que você vai fazer lá fora do que aqui dentro. É a nossa vida toda, todas as coisas. E é por isso, irmãos, tendo dito tudo isso, que a primeira linha do propósito, do nosso propósito como igreja, é glorificar a Deus. Porque foi para isso que nós somos criados. Viver por outro motivo, que não seja a glória de Deus, é viver da maneira errada. Toda declaração de propósito genuinamente cristã precisa começar com a glória de Deus. E é por isso que desde o começo, pela misericórdia do Senhor, nós temos carregado essa insígnia. O que está escrito aqui? Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. É intencional. Isso aqui não caiu aqui, as letras formaram, não. É de propósito. É algo que nós buscamos, é algo que nós perseguimos, é algo que nós queremos como igreja. E por que nós alteramos aquela primeira declaração? A primeira linha não era a glória de Deus. A primeira linha falava de uma coisa e depois a glória de Deus estava subordinada a essa coisa. Não, a glória de Deus vem primeiro. Se você quiser estabelecer ali uma declaração de propósito do seu trabalho, da sua vida profissional ou da sua vida familiar, isso é uma coisa muito saudável, porque ajuda-nos a manter a mente naquilo que nós não podemos esquecer. Mas eu vou dar uma dica para você. Sempre comece com a glória de Deus. Seja qual for a declaração de propósito. Qual é o meu propósito no serviço? Glorificar a Deus. Como? Aí você faz as outras linhas. Qual é o meu propósito no meu casamento? Glorificar a Deus. E as outras linhas? Sempre a glória de Deus primeiro. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu admiro muito a teologia reformada. Porque o tempo todo eles estão dizendo: glória para Deus, glória somente para Ele. Em tudo que façamos, façamos para o Senhor. Coisas que, infelizmente, têm sido esquecidas dentro da Igreja de Deus. Irmãos, nas 2 próximas semanas, nós aprenderemos agora subordinado à glória de Deus, como nós aprendemos, as 2 formas como a Igreja Batista Consumado pretende glorificar a Deus. Semana que vem, pregando a palavra. Na semana seguinte, fazendo discípulos. E aí nós terminamos a trilogia de sermões que explicam o nosso propósito. A minha oração, irmãos, é para que o Senhor nos capacite pelo Espírito a viver para a glória de Deus, como indivíduos e também como igreja de Deus que se reúne neste lugar. Ao Senhor seja a glória eternamente. Amém.